Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, para a nossa aula de Direito Processual Civil 3. No Direito Processual Civil 3, nós trabalhamos exatamente o processo de execução e o cumprimento de sentença. Nós estamos trabalhando o processo de execução, a parte executiva, e hoje nós avançamos trabalhando, os títulos de crédito, tá? Então, quando nós falamos de título de crédito, nós estamos falando de um documento definido por lei, tá? E onde é que nós encontramos os elementos e os fundamentos legais para trabalhar título de crédito? Nós vamos encontrar no Código de Processo Civil, no Código Civil e em algumas legislações infraconstitucionais, tá? Quando vocês, eu acredito que vocês estejam estudando Direito Empresarial 2 na sexta-feira, tá? Direito Empresarial 2, Direito Empresarial 3, em algum momento vocês vão trabalhar títulos de créditos, tá? Onde é que nós encontramos isso? Lá no artigo 887, do Código Civil. Então, eu vou compartilhar aqui a tela de vocês para que a gente possa viajar, pelos nossos códigos e poder conversar. Então, deixa eu só ver aqui. Aqui nós estamos no Código de Processo Civil. Nós vamos lá no artigo 784. É aqui que nós hoje vamos trabalhar, os requisitos necessários para realizar qualquer execução, tá? E o primeiro requisito que o texto processual nos traz é exatamente que deva existir um título de crédito, tá? E os títulos de crédito, como nós falamos, eles são definidos por lei. É a lei que define quais são os títulos e os requisitos para cada título ele ser reconhecido como título de crédito, tá? Determinados documentos, eu não sei se vocês acompanham essas questões processuais, por que às vezes a gente tem que fazer uma ação de cobrança? O que é uma ação de cobrança? Qual é a diferença de uma ação de cobrança, tá? Um processo de execução, tá? Uma ação executiva e uma ação monitória? Vocês poderiam me apontar as diferenças dessas três? O que é uma ação de cobrança? A ação de cobrança, ela, como regra, tá? Ela precisa fazer todos os procedimentos, todos os passos, melhor, do procedimento comum. Então, é uma ação normal. Você não tem um título executivo, tá? Você não tem documento hábil para ser reconhecido como título executivo, e daí você, ou a tua documentação ela está precária, que te impossibilita de fazer uma ação monitória, e você precisa fazer o quê? Uma ação de cobrança para ter o reconhecimento daquela dívida ou daquela obrigação, para depois poder executar, como forma de título judicial. A ação monitória é quando que eu tenho um documento e ele não tem os requisitos, ou ele perdeu os requisitos de título executivo. Vou dar um exemplo. O cheque, depois de 6 meses, eu não posso mais fazer a execução, porque ele perdeu a validade de título executivo. Então, o que a gente precisa fazer? Ou de
ali depois de 6 meses até 2 anos, eu posso fazer aquela ação baseada no enriquecimento ilícito. E depois que passou de 2 anos, eu tenho como alternativa a ação munitória. A ação munitória, ela pertence ao grupo de procedimentos especiais, tá? E é uma ação bem interessante. Por que ela é uma ação bem interessante, meus amigos? Tá? Porque você vai instruir a peça processual com um documento que prove, né, um documento hábil que prove existir aquela relação jurídica e uma obrigação não cumprida, mas este documento não tem as características e os critérios, tá, todos de título executivo, tá? Vou dar um exemplo, o cheque depois de 6 meses, tá? O que vai acontecer? O devedor, ele vai ser intimado, tá, para fazer o pagamento em 15 dias, ou não o fazendo, apresentar embargos munitórios, tá? Que é a defesa lá na ação munitória. Daí, o que acontece? Se ele não fizer o pagamento, e não apresentar defesa, aquela dívida, ela vai se transformar num título executivo judicial. Então, numa situação bem curta, você consegue transformar um documento em título executivo judicial, tá? Um exemplo que os bancos fazem, ele tem o contrato de abertura de conta, né, de cheque especial, mas não tem uma cédula bancária. Ao não ter a cédula bancária, tá, o banco ele não tem como executar. Então, ele entra com uma ação munitória, tá, justamente para fazer o quê? Transformar aquele documento, se não houver o pagamento, em título executivo, tá? Então, são essas situações que a gente tem a possibilidade. Então, quando eu não tenho um título executivo, vou dar um exemplo, um contrato que não tem as assinaturas de testemunhas, ele não é um título executivo, tá? Este contrato, eu não tenho a necessidade de fazer uma ação de cobrança, exceto se o valor for inferior a 40 salários mínimos, que eu posso fazer no juizado especial. Se ele for acima de 40 salários mínimos, a vantagem que eu tenho é fazer... Qual é o caminho, gente? O caminho da ação munitória, tá? Então, vocês estão percebendo que a ação munitória, quando a gente for estudar ela, é um procedimento especial que é estudado no processo 4, é muito interessante e ela acaba encurtando o caminho, principalmente, né, para quando você tem documentos que provam a obrigação, mas eles não são títulos executivos extrajudiciais e nem judiciais, tá? Eu não sei se alguém de vocês tem algum questionamento, alguma dúvida. Muito bem. Então, nós vamos... o que são títulos de crédito? Os títulos de crédito, eles são definidos pelo Código Civil. É o direito material, não é o direito processual que define. Por isso a gente vai... nós estávamos aqui no CPC, no artigo 783, que diz: a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre num título, né, título executivo, e esse título ele precisa ter sempre, né, uma obrigação certa, líquida e exigível. Depois a gente vai trabalhar esses 3 institutos, né, da obrigação certa, líquida e exigível, tá? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é lá no Código Civil, tá? No artigo 887, eu acho que eu não estou compartilhando a tela, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Não. 887, tá? Então, observe que a definição do que é
título de crédito está aqui no artigo 887 do Código Civil. O que ele vai dizer? O título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, tá? O que quer dizer o exercício do direito literal? Que aquilo te dá poderes, né? Te dá autonomia, justamente para quê? Para cobrar, para executar. Então, eu não preciso, com base no título de crédito, provar que houve uma relação jurídica entre as partes. A relação jurídica, ela está provada, né, pelo próprio título. Ele não, aliás, nem tem necessidade de qualquer outra prova complementar. Um exemplo, eu tenho um cheque. Se esse cheque ele não foi furtado ou fruto assim de algum procedimento ilícito, tá? Este cheque por si só prova a relação jurídica, tá? E somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. A lei vai dizer o seguinte: o cheque ele tem um determinado tempo para ser depositado. Ele, como título de crédito, ele tem um determinado período que ele vale como título de crédito. Depois ele perde a eficácia de título né, executivo, de título, né, extrajudicial, tá? Então, por isso que o próprio artigo 888, ele vai dizer, ó, a omissão de qualquer requisito legal que tire ao escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio, tá? Que deu origem, mas tira a condição de você poder executar como título executivo extrajudicial, tá? Então, meus amigos, por isso que a gente fala que o título de crédito, ele precisa estar sempre em conformidade com a lei. E quando, na sequência que a gente vai definir alguns dos requisitos, tá? E que vocês vão também trabalhar nos grupos, tá? É bem importante, tá? Que vocês, quando forem apresentar o título, vocês apresentem também algumas características daquele título, tá? Além de dizer qual é o título, é importante que vocês digam, quais são as características, né, de um cheque para que ele tenha validade? Quais são as características de um contrato, para que ele se transforme, né, este contrato num título executivo extrajudicial, tá? Quais são as características de uma letra de câmbio, tá? Então, do ponto de vista legal. Então, são essas situações que nós vamos estudar, né, na sequência. Então, aqui, meus amigos, no artigo e no Código Civil, tá? No Código Civil, nós temos toda uma discussão, né, que vocês vão aprofundar em direito empresarial, tá, sobre títulos de crédito, tá? Então, aqui nós temos toda a disposição, tá, todas as informações que dizem respeito em termos de direito material sobre as questões ligadas ao título de crédito, tá, gente? Então, o título de crédito é um conhecimento do direito, tá, material, não do direito processual. O direito processual, ele vai nos dizer, vem cá, se ele preenche os requisitos que o direito material define, ele é um título executivo extrajudicial. Se ele não preencher, tá, os requisitos, tá, se ele não preencher os requisitos, ele não vale como título e eu vou ter que fazer todo um procedimento, o que é o procedimento comum, né, para poder validar esse título ou poder exigir aquela obrigação contida no título. Alguma dúvida, algum questionamento, meus amigos? Professor, Fala. uma pergunta. Por exemplo, eu recebi um cheque de um valor qualquer. Vamos botar assim, tipo
sei lá, 6 mil reais. Ele caiu da linha, ele já caiu a primeira vez, caiu a segunda vez sem fundo, primeira vez sem fundo, segunda vez sem fundo, tá? Mas ele está dentro do prazo vigente. Qual é o tipo de ação? De cobrança, porque a monitória ele não prescreveu. Daí não é nem ação de cobrança, nem ação monitória. Qual é a ação que os demais colegas sugerem para o Ricardo? O Paulo, Ricardo. É exatamente o que nós estamos estudando aqui em Processo Civil 3. Execução de título executivo extrajudicial, com fundamento, exatamente aqui eu vou compartilhar com vocês, para mostrar. Então, não é nem ação de cobrança, embora a gente faça uma confusão, às vezes, execução como ação de cobrança, nós estamos falando de modalidades diferentes, tá? Então, aqui, ó, requisitos necessários para realizar qualquer execução, tá? Então, o cheque, ele é uma obrigação certa? Sim, tá descrito. Se alguém emitiu, é porque tinha uma determinada obrigação, tá? É líquido? Sim, tem lá o valor. É exigível? Sim, já o cheque é à vista como regra, tá? Então, ele é exigível, porque o título, vou dar um exemplo, se eu tenho um contrato que eu tenho que pagar vou dar um exemplo, 28 de novembro, eu tenho uma obrigação certa? Tenho uma obrigação certa. Líquida? Sim, tá? Então, eu tenho obrigação certa, líquida, que tem um valor lá já definido e a atualização deste valor, mas, meus amigos, ainda não é exigível, porque vence no dia 28 de novembro. Então, vocês estão percebendo que são essas questões que a gente precisa analisar dos títulos, tá? Então, o cheque, o exemplo que o Paulo trouxe, é bem importante. Eu não preciso fazer uma ação, eu quero fazer uma ação de cobrança, eu posso fazer, mas observem que a cobrança, tá, gente? A cobrança que eu falo, ela é um pouquinho mais ampla, porque ela vai exigir o processo de conhecimento. Então, vai ser reconhecida aquela obrigação por meio de uma sentença, aquela sentença vai se transformar num título judicial, e a partir do momento que eu tenho título judicial, eu vou fazer o que? O cumprimento de sentença. Enquanto que o cheque por si só, eu já adianto, tá? No momento que eu distribuir a ação, o que vai acontecer com a parte? Ela vai ser intimada para fazer o pagamento, porque eu estou falando de uma obrigação certa, o cheque à vista, tá? Tem o valor descrito ali, então é líquida, tá? Está definido o valor que precisa ser pago e é exigível porque o cheque é à vista, tá? Então eu vou fazer uma ação de cobrança. A ação monitória eu só vou fazer lá posteriormente se eu deixar prescrever o cheque, tá? É comum a deixar prescrever o cheque, a gente tem muitas situações de cheque prescrito, né? Então, eu tenho, né, até tá lá no e-mail do escritório vários cheques, né, de uma empresa que eu tenho que fazer a ação monitória ou ação de cobrança, dependendo o procedimento e os valores, tá? Porque, gente, tem algumas alternativas, né? Qual é a alternativa? Se você faz pelo juizado especial civil, tá? Eu até acho que já falei isso para vocês, tá? O juizado especial civil, algumas situações, elas permitem que você não faça recolhimento de custas e também não há pagamento de honorários ali em termos assim de primeiro grau, tá, gente? É com base na Lei Complementar 123, tá? Principalmente quando envolve empresas, 123, se eu não me engano, é o artigo 74. Deixa eu pegar aqui o artigo 74. Tá? Então, olhem aqui, ó.
as microempresas e as empresas de pequeno porte, que são tratadas nessa lei complementar, tá? Elas, e pertencentes ao Simples Nacional, elas podem, tá? Então, aqui propor perante o juizado especial, tá? Quando que não é possível propor mediante o juizado especial? Quando é no cheque, eu vou dar um exemplo, uma empresa, uma pessoa jurídica recebeu e endossou o cheque para uma terceira, tá? Então, o que vai acontecer? Essa terceira não vai poder trabalhar nos juizados especiais essa situação de cobrança, uma vez que, tá, cessionários de direito de pessoas jurídicas estão excluídos de propor ações perante o juizado especial civil. O que são cessionários de direito de pessoas jurídicas? Eu recebi, né, um título de crédito de uma outra empresa. Isso é ser cessionário. O cedente, né, é quem passou o cheque e o cessionário é quem recebeu. Eu vou dar um exemplo, o cheque. Tá? Não sei se eu esclareci, Paulo, a tua dúvida. Muito bem. Pessoal, tá? Então, ali no artigo 784, ele vai mostrar, tá, mas quais são os títulos executivos extrajudiciais que a gente tem? Então, eles estão descritos aqui, tá? Eles estão descritos a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, debênture, o cheque, tá? A escritura pública, ou outro documento público assinado pelo devedor, documento particular. Daí, esse documento particular, meus amigos, observem que não está restringindo, tá? Assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então, documentos particulares, confissão de dívida, tá? Todas essas situações que for assinado por duas testemunhas, ele vale como título executivo. Então, por que às vezes lojas e pessoal que trabalha com comércio chama a parte, vem aqui que vamos reorganizar os teus débitos, né? Ou os próprios bancos costumam fazer isso, reorganizar os débitos. Reorganizar, às vezes, o débito significa o quê? Transformar aqueles documentos que geram dúvidas em relação principalmente a título executivo em título executivo, tá, gente? Então, eu, em vez de fazer uma ação monitória, em vez de eu fazer uma ação de cobrança, eu já faço direto a cobrança por meio da execução, tá, gente? Que é o que nós estamos estudando aqui, tá? Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, tá? Pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Vou dar um exemplo. Todos aqueles acordos que são feitos, tá, no Sejusc, observem que ele é um documento, tá? Se eu faço, se ele é judicial, ok, ele vira um título judicial se homologado pelo juiz. Mas eu posso levar para o Sejusc situações pré-processuais. O que são situações pré-processuais? Tá? Eu não tenho processo e eu levo lá para o Sejusc uma situação, tá? A parte vai ser chamada e quando que ela assinar ali uma espécie de acordo feito pelas partes por um mediador ou conciliador credenciado, tá? Esse documento, ele acaba virando o quê? Um título executivo extrajudicial, tá? Então, aqui nós estamos estudando exatamente isso, tá? Contrato garantido por hipoteca, tá, gente? Penhor, anticrese,
o outro direito real, aqui principalmente aqueles contratos vinculados a financiamento de imóveis, tá, gente? Que a gente tem a questão da hipoteca, penhor, o contrato garantido por penhor é quando eu tenho um determinado bem, normalmente isso é feito por bancos com joias, a Caixa tem muito isso, né, gente? Você tem joias, você leva, essas joias são avaliadas e você deixa elas no banco e você pede um empréstimo. Então, aquele contrato ele está garantido por penhor. O penhor é um dos exemplos que eu estou dando. Hipoteca, que eu não falei, tá? É quando você faz o financiamento do imóvel, tá? E a garantia daquele financiamento é o próprio imóvel, tá? Nessas situações, você pode perder o imóvel, tá? Então, por isso, o contrato garantido por hipoteca, tá? A anticrese, né, gente? O que é isso, tá? É quando você tem um contrato que você, por exemplo, você tem um bem, mas quem recebe os frutos deste bem é o teu credor, tá? Então, por isso, é o contrato garantido por anticrese, tá? O outro direito real, né, quando que você dá uma garantia, você dá um determinado bem, tá? Como forma né, de ter a concessão de algum contrato, algum empréstimo. A gente tem também a questão do contrato de seguro de vida, tá? O contrato de seguro de vida, que a gente espera nunca poder usar, né? E que usem o nosso contrato de seguro de vida, tá? Mas o que acontece? Na situação de morte, né? Então, aquele seguro que foi contratado, uma das partes, né, os beneficiários vão receber, tá, gente? Tá? Vão receber. E foro e laudêmio, tá? O crédito decorrente, né, de foro e laudêmio. Aqui, gente, ele é principalmente muito utilizado nas situações de arrendamento de terras, tá? Que são aqueles arrendamentos que são feitos por mais, assim, 5, 10, 15 anos, você faz o arrendamento, tá? E, por exemplo, ali no caso de você não cumprir este contrato ou algum problema que dá, então por isso a questão do foro e laudêmio, relativo a esse tipo de contrato. E o crédito documentalmente comprovado, tá? Que é de aluguel de imóvel, tá? Os encargos, IPTU, outros encargos que tiverem, né? Taxas e despesas de condomínio, tá? Esse também, ele é um título de crédito, que daí você entra, né? Você executa aquele contrato, o cuidado que precisa ter para que este contrato, ele tenha, né? Sempre também a assinatura de testemunhas. E o que a Fazenda Pública faz muito, né, gente? É a certidão de dívida ativa, né, que os entes, União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, como é que eles cobram os seus impostos, né? Então, normalmente, quando vence o momento do pagamento, é gerada uma certidão e a parte é intimada a fazer o pagamento. Se não fizer o pagamento, isso vai, né, para a execução fiscal. O que é a execução fiscal realizada tanto pela Fazenda Nacional como Fazenda Estadual e Municipal? É exatamente o que? A cobrança desses impostos, tá, gente? Então, é isso que acontece sempre que há débito de impostos, né? E vocês devem acompanhar que débitos de impostos, principalmente para Receita Federal, é muito complicado a gente ficar devendo, né? Então, também uma outra situação, dívida de condomínio, tá? Que é o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio, tá, gente? Então, todas aquelas aprovadas, documentadas, né? Então, ela também
se transforma num título executivo extrajudicial, tá? E aqui também... Professor Gil, desculpa interromper, Oi? mas, Jonathan, desculpa interromper, mas parece que tem um pessoal aí pedindo para entrar no vídeo aí, tá? Acho que o senhor está compartilhando ali, assim não está aparecendo. Mas não tem ninguém aqui solicitando. Não tem? Ah, o pessoal mandou no grupo aqui, tinha uns colegas aí que não estavam conseguindo entrar. Quem foi que não conseguiu entrar? Para ver se está aqui ou não. Pode ser que tenha entrado agora. Então. E Milena... Não, eles estão e todos Carla aqui. então conseguiram entrar. Desculpa, professor. Não, elas conseguiram, desculpa. Ô, professor, já que deu essa pequena interrupção aí, sobre o assunto dos grupos ali, eu tenho um grupo ali, só que é eu e mais 3 colegas, a princípio. Não sei se... Ok, daí depois a gente anota e registra daí o teu grupo, tá? Daí, eu acho que só não foi passado para o senhor, então. Quando a gente fizer a distribuição das temáticas, daí nós... Tá, ok. Obrigado. Trabalhamos, tá? E, meus amigos, vou dar um exemplo. Se eu tenho um contrato, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um contrato de financiamento de veículo, tá? Eu tenho, eu tenho um contrato e eu quero fazer uma ação revisional, tá? Eu posso fazer essa ação revisional e a primeira pergunta que as pessoas fazem quando que você vai fazer esta revisão revisional de contratos é se, tá? É possível parar de pagar, tá? E se o banco ou a instituição financeira vai poder fazer busca e apreensão daquele bem. Meus amigos, tá? O próprio contrato diz que aquele bem está alienado, ele pertence ao banco. Você está fazendo uso e você permanece com ele enquanto você mantiver em dia as prestações, tá? Então, percebam que a propositura de qualquer outra ação, tá, relativa ao débito constante no título executivo, não inibe o credor de promover-lhe a execução. É o próprio Código de Processo Civil que determina isso. Então, muitas das pessoas, eu quero fazer uma ação revisional, ok, né, pode fazer, vamos fazer, mas, eu quero parar de pagar. Qual é a consequência que vai ter? A consequência é que você pode vir a perder o bem. Então, vocês estão percebendo, tá, que outro tipo de ação não vai inibir, tá, não proíbe o credor de fazer a execução. Tá? Então, isso que está aqui no parágrafo 1º do artigo 784. Tá? Títulos de outros países, oriundos de país estrangeiro. Observe que não dependem de homologação para serem executados, tá? Então, títulos de país extrajudicial, de país estrangeiro, tá? Podem ser executados normalmente e não dependem, né, daquela situação de homologação. Aliás, quem é que faz homologação aqui no Brasil das sentenças estrangeiras? STJ. Exatamente, né? É o STJ, tá? E o título estrangeiro, ele, por exemplo, ele só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar da sua celebração, tá, gente? Então, se ele foi celebrado em país estrangeiro, fora do Brasil, eu preciso ter conhecimento e verificar a legislação daquele país. Quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação, tá? Então, eu preciso ter, né, verificar a lei e para poder executar aqui, tá? Daquele país.
eu posso, professor, eu quero fazer um processo de conhecimento mesmo tendo um título executivo extrajudicial. Pode, se você quer retardar o recebimento disso, se você não tem pressa para receber, né, esse valor, você pode fazer sem nenhum problema, mas você vai aguardar quase um ano quando você tem um documento que você pode executar, né, num prazo reduzido, tá, gente? Então, eu posso fazer outra situação? Pode, não há nenhum problema. Né, outro procedimento, que é o procedimento comum, eu posso utilizar o procedimento comum. Qual é a consequência que você tem de fazer o procedimento comum? É a demora, né, da concretização. Então, observem que o título executivo, ele já, extrajudicial, ele supera determinadas etapas. O direito não precisa ser declarado. O que está escrito, se cumprir os requisitos no próprio documento, ele tem, eu diria para vocês, o mesmo valor de uma sentença. Vou dar um exemplo. Um contrato bem feito, assinado por 2 testemunhas, ele tem o mesmo valor de uma sentença, meus amigos, em termos de execução, tá? Por isso eu falei para vocês um contrato bem feito, tá? Então, às vezes, muitas pessoas, mas fazer contrato, essa questão de contrato é complicado. Mas tem que pagar para fazer o contrato, eu só tiro da internet, ok, você tira, mas você não tem aquelas situações, aqueles complementos que você pode fazer na condição, né, de advogado, tá, gente? Então, por isso que o contrato, ele é extremamente importante, né, quando eu falo de se ele se transformar num título executivo. Então, em muitas situações, você tem contrato e você tem que fazer, né, uma ação de cobrança ou uma ação monitória, porque aquele documento ele não é um título executivo, ou dependendo das situações que tem no documento, você tem que passar pelo procedimento do rito comum, tá? Alguma dúvida, algum questionamento, meus amigos? Sim, professor. De vez em quando a gente vê contratos que foram assinados pelas partes sem testemunhas, porém na hora de executar, se pega a assinatura de 2 pessoas quaisquer. Isso na prática tem funcionado? Olha, se as partes elas não, né, se o executado não fizer esse tipo de questionamento, passa, né? Porque tu não tem como saber, vai chamar as testemunhas para validar aquele contrato, né? Você não tem, daí, então, como regra, tá? Aquele documento, ele tem valor, né? Mas o certo é você já dar para outra parte a cópia com as 2 testemunhas. As 2 partes terem o mesmo documento. Tá? Porque se as 2 partes não têm o mesmo documento, daí você não tem a testemunha, né? E daí é a prova que as testemunhas foram lançadas posteriormente. Então, é sempre importante você ter essa assinatura de forma no momento da confecção do contrato. Ou ali, né, as partes estão assinando, as testemunhas na sequência assinam. Mais alguma dúvida, algum questionamento? Quais são os outros requisitos importantes, né, para e necessários para o processo de execução? Tá? Essa situação nós vamos encontrar aonde? A partir do artigo 786, tá? Então, eu vou buscar ele aqui, tá? Então, vamos, tá? Da exigibilidade da obrigação, tá? Então, observem aqui,
a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, substanciada em título executivo, tá? Então, vamos agora conversar um pouquinho sobre essas situações, tá? E depois a gente já vai, né, na sequência que a gente estudar esses 3 artigos aqui e outras situações que complementam, a gente já vai começar a trabalhar nos grupos, tá? Qual é, então, a primeira situação, tá? Vou dar um exemplo. Você tem um contrato. Este contrato, ele é pago em parcelas mensais. Se o contrato ele é pago em parcelas mensais, tá? O prazo, qual é o dia? O prazo é dia 30, o prazo é dia 20. Enquanto não chegar este dia, meus amigos, tá? O devedor, ele não está inadimplente. Se ele não está inadimplente, a obrigação, embora certa, como eu falei anteriormente para vocês, embora líquida, ela ainda não é exigível, tá? Então, por isso que a gente precisa olhar a todas essas características. Então, se não tem o termo certo, tá? Tem algumas outras situações, mas vem cá, quando é que a parte precisa pagar? Precisa estar descrito no documento, tá? Se não tem termo certo de vencimento, meus amigos, o devedor, ele precisa ser notificado. Se ele não for notificado, tá? E constituído em mora, ele só vai estar constituído em mora a partir do momento que ele receber a citação de uma ação de cobrança. Isso está onde? Também no Código Civil, tá? No Código Civil, se eu não me engano, o artigo 389, tá? Olhem aqui, do inadimplemento das obrigações, que certamente vocês estudaram com a professora Daniele, né, que trabalha as obrigações, a direito das obrigações, ó. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo, tá, índices oficiais estabelecidos e honorários. Deixa eu ver aqui, onde é que está, né? Deixa eu... tá. Então, observem que aqui a gente está falando do não cumprimento, mas eu estou tentando buscar uma outra situação, e eu aqui de cabeça eu não lembro o artigo. Estou tentando buscar aqui uma outra situação. Deixa eu ver. Cadê o artigo? Tá. Ok. É aqui é o 394, tá? Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quis recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei, tá? E o 397, tá? O inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. O que é o termo, gente? A data do pagamento, tá? Se não tiver data de pagamento, aqui, né, do artigo 397, o parágrafo único, tá? Ele vai dizer, ó, não havendo termo, a mora se constitui mediante o quê? Interpelação judicial ou extrajudicial. Se não for notificado, meus amigos, se não for notificado, ele não está em mora, tá? O que? Daí não tem juros, tá, gente? Só tem a questão da atualização. Então, por isso, o adimplemento da obrigação pelo devedor deve ser feito no tempo, lugar e forma em que foi estabelecido na convenção ou lei, que é o que está ali, né, no artigo 394, tá, gente? Agora,
qual é o momento, né? O lugar e a prova do inadimplemento, tá? Então, nós já vimos aqui o 397, que é o termo. O termo é o quê? A data do pagamento. Se não tiver data, né, de cumprimento daquela obrigação, a gente viu que ele só vai estar em mora no momento da interpelação judicial ou na notificação extrajudicial. É por isso que se envia uma notificação extrajudicial, tá, gente? Embora notificado, não efetuou o pagamento, tá? Então, essas normas, né, a prova do inadimplemento, ela é toda feita aqui pelo direito civil, tá, gente? Pelas regras do direito civil e não pelas regras do direito processual, tá? Então, nós não vamos usar o direito processual. O direito processual, ele traz algumas informações? Traz, gente, meus amigos, aqui, o artigo 240, ele traz algumas informações, tá? Olha aqui. A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa, e olha aqui o que é bem importante, constitui em mora o devedor, tá, gente? Então, aqui nós temos a legislação processual, né, definindo em que momento se constitui em mora o devedor, tá? A partir do momento da citação, se não houver o quê, gente? A interpelação extrajudicial, e se não tiver termo que define em que momento que aquele pagamento ele deveria ser feito, tá? Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento. Então, meus amigos, aonde que devem ser cumpridas as obrigações? Quem define isto é também o Código né, de Civil, está lá no artigo 319, tá? No 319, deixa eu ver. Tá? O devedor que paga tem direito a quitar regular. Não é o 319, acho que 27. É o 327. Tá, do lugar do pagamento, tá? Efetuar-se-á, né, o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente. Então, o pagamento normalmente deve acontecer no domicílio do devedor, ou se contrário resultar a lei, né, da natureza da obrigação e das suas circunstâncias, tá? Quando designados 2 ou mais lugares, cabe ao credor, né, escolher, né, entre um deles, tá? Então, ali em relação à questão do pagamento. E o tempo de pagamento, né, gente, que também aqui fala o artigo 331 seguintes, tá? A gente tem duas situações. O que define o tempo de pagamento, como nós vimos anteriormente, é o termo. O que é o termo? É a data do vencimento, tá? Então, a data do vencimento, ela é fundamental, ela é muito importante. Então, estão percebendo que até este momento eu estou revisitando com vocês a questão do direito material, não do direito processual. Porque se a gente não domina essas questões de direito material, nós não sabemos avaliar lá no direito processual exatamente o que, se aquele documento, ele preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, né? Então, por isso que o termo, né, gente, é um evento futuro e certo. Como assim um evento futuro e certo? Vou dar um exemplo. Eu preciso fazer o pagamento, como eu falei anteriormente, 28 de novembro. Então, observe, é um evento futuro e tem uma data certa, tá? Agora, a gente tem algumas situações, né, de um modo em geral, tá, que são obrigação condicional, tá? Para que eu faça o pagamento, você precisa me entregar uma determinada mercadoria,
tá? Você pode me cobrar o pagamento, você pode me executar, enquanto você não cumprir, aqui a gente fala de obrigações bilaterais, tá? Enquanto você não cumprir com a tua obrigação de entregar a mercadoria, tá? Você não pode me cobrar, tá? Então, você somente vai poder me cobrar depois que você fizer efetivamente, né, a entrega das mercadorias, porque no contrato está estabelecido que o pagamento ele ocorre no momento da entrega da mercadoria. Se você não entregou, não tem como cobrar. Então, por isso que a gente fala que é uma obrigação condicional e incerta, tá? Se eu não me engano, aqui o nosso CPC, o artigo 514, tá? Então, quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, tá? Então, observe que são exatamente essas situações que nós estamos trabalhando. O cumprimento da sentença dependerá da demonstração de que se realizou a condição, ou seja, a entrega da mercadoria, tá? Ou se ocorreu o termo. O que é o termo? Mas está na data do pagamento, tá, gente? E daí aqui a gente tem, né, no 515, os títulos judiciais que nós já passamos aqui em algum momento, tá? Eu não sei se alguém de vocês tem algum questionamento, tá? Porque a gente, na sequência, vai falar dos grupos, já vamos definir, e vocês vão fazer a atividade do grupo, né? Que é ver os requisitos do título executivo extrajudicial, trabalhar ele, né, porque na próxima aula vocês apresentam o título executivo extrajudicial, tá? Então, eu estava só para finalizar, falando, né, dessas obrigações bilaterais, né, que elas existem, que elas acontecem, tá? É quando se impõem obrigações para ambos os contratantes, né? O exemplo que eu acabei de dar aí para vocês, né? Então, eu só posso cobrar quando eu fizer a entrega, né, da mercadoria, que está lá no artigo 476 do Código Civil, tá? 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro, tá? Então, era exatamente o exemplo que eu acabei de dar aí para vocês, tá? E a gente tem aqui no CPC, é o 787. Deixa eu ver. Teve alguém que chamou, e só que eu, quando vim aqui para abrir, não está mais. Eu tenho uma pergunta, professor. Pode fazer a pergunta. A respeito do cheque pré-datado, houve um período em que não se tinha que respeitar a data. Se ele fosse apresentado no banco antes da data pré-datada, era considerado válido. Isso permanece hoje ou tem outra nova regra? O que acontece? Vou dar um exemplo. Eu vou preencher 12 cheques, tá? 12 cheques, e o primeiro para o próximo mês, ou para este mês, tá? Vou dar um exemplo. 30 de setembro. O último cheque, ele vai ser para quando? 30 de agosto de 2022. Exatamente. Então, eu tenho que colocar que data naquele cheque. 30 de agosto de 2022. Exatamente, porque se eu não colocar essa data, o que vai acontecer quando que você vai depositar o cheque? Ele já não é mais um título executivo.
né? Sim, mas eu pergunto o seguinte, eu pego esse cheque datado para 30 de agosto de 2022 e apresento hoje no banco. Ele deve ser pago ou não? O banco vai pagar. Porque, como regra, o cheque é um título executivo exigível. Claro que, às vezes, o banco vai fazer contato com uma parte, se conhece, né? Mas, como regra, o banco vai pagar. Né? Porque o cheque, ele é um título de pagamento à vista. Tá? Então, por isso que, às vezes, muita gente acaba depositando antes os cheques. Não no prazo. Claro, de uma forma, eu diria até que desonesta, né? Porque se contratou, se combinou para uma determinada data e deposita antes, né? Mas o cheque, como regra, é um documento de pagamento à vista, mesmo sendo do predatado. Às vezes as pessoas informam, olha aqui a data do cheque, né? Mas como regra é de pagamento à vista, tá? Até nós temos, meus amigos, aqui, deixa eu só buscar para vocês. O problema é que corre-se o risco de não ter fundo. Aí ele é executável? Exatamente, tá? E ele é executável à vista? Sim. Eu até estou olhando, tem a lei. A lei, só um minutinho aqui, deixa eu ver qual é a lei. 7.357. Tá? Deixa eu... quem for trabalhar com cheque vai usar, daí eu... Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então, nós temos aqui, né, que é de 85, tá? Uma lei do cheque. Hoje, a pergunta que eu faço, o cheque, ele... Deixa eu só ver aqui alguma coisa. Deixa. Da apresentação. Ah, tá. Olha aqui, ó. Eu estava lembrando, eu só não sabia de cabeça qual era o artigo, tá? E... Tá? Então, ó, da apresentação e do pagamento. Artigo, não sei se está acompanhando aqui, Messias. Sim, estou acompanhando. Tá? O artigo 32. Eu não lembrava, assim, de cabeça qual é que era o artigo, né? E o cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Qual é o exemplo que eu coloco? Tá? O cheque apresentado para pagamento antes de indicado com data de emissão é pagável no dia da apresentação. Tá? Apresentado para pagamento antes do dia indicado para a data de emissão, olha aqui o que está dizendo. Ó, o cheque apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação. Ou seja, se é lá do ano que vem, tu apresentou agora, ele é pagável. Tá?
Ok. No texto da lei ficou não estrita, erro de digitação? Só um pouquinho, eu só vou liberar aqui e já volto. Aqui, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Não estrita, não escrita. Tá? É um erro de digitação ali no artigo. Exatamente. Daí eu até nem tinha me tocado, e eu fui assim, então... Tá? Então, meus amigos, tá? Por isso que aqui, né, o cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou do exterior, tá? Então, por isso que o cheque ali, ele tem, né, essa questão dos 30 dias, tá? Mas isso vai ser objeto para quem, né, tiver este título, tá? Deixa eu só ver aqui outros pontos que eu tenho. Tá. Mais algum outro questionamento, meus amigos? Tá? Então, agora nós vamos, né, fazer o sorteio, tá? Cada membro de um grupo vai me dizer um número, tá? E este número, tá, vai ser o quê? Na minha lista aqui, que não está em ordem, tá, gente? Que não está na ordem, tá? Então, eu vou... o grupo vai me dizendo um número e eu vou dar o título que o grupo vai trabalhar. Ô, professor, tu quer tomar nota do meu grupo ali? Tá, pode falar agora. É Marcos Calegaro, Marcos Kunrat, a Evelyn Peixoto e a Carla. Eu não sei o sobrenome dela, vou ter que ver, mas é 4 integrantes. Muito bem. Tá? Tem mais alguém que não tem grupo? Acho que, a princípio, vocês todos aqui têm grupo. Tá? A princípio, todos. Tá. Muito bem. Então, vocês podem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meus amigos, vocês podem falar de 1 a 8, tá? Cada grupo vai escolher um número, tá? O grupo pode me dizendo um número, que esse vai ser o sorteio do tema que o grupo vai pegar. Jonathan, posso começar? Pode. Número 7. 7, Jonathan. Sorteia aí o meu grupo, né? Sim. Eu, Leonir, a Júlia, a Priscila e você. Isso aí. Tá, vai. Próximo grupo. Tá, Messias, qual que é o título? Ou você não vai passar? Não, primeiro eu vou deixar todo o sorteio. Messias e depois depois... a Mônica. A Mônica Boa noite, e o professor. Messias é o mesmo grupo? Deixa eu ver. Não. não. Vai, Messias. Número 3. Tá. A Mônica pediu e o Adair ali é o mesmo grupo, né? Que é o 5, tá? Bota o 4 para nós, professor. 3, o Marcos está pedindo o grupo 4, tá? Então, o Marcos é o grupo 4. O Lucas, eu acho que é o 6, né, Lucas? Tá, o 6. A Marciele está pedindo o 2. A Marciele
Tá, é a Marcele e a Thaisa, né? Marcele e a Thaisa. Como que não foi ainda, professor? Tá, desculpa, deixa eu só conferir aqui nas mensagens. Tá, a Marcele é o 2. Então, a gente está faltando 1. Eu tenho 2, 3, 4, 5. Está faltando o 8 e o 1. O grupo do Alisson coloca o 8 daí, professor. Ó, 8. A Mônica Siqueira e o Rafael não estão assistindo a aula hoje, né? E nem a Adriane. Eles são o grupo 1. Não estavam aqui, é o grupo 1. Tá? Então, vamos lá. O grupo 1, que é a Mônica, o Rafael e a Adriane, eles é letra de câmbio. Tá? O 2, a Marciele e a... vai ser documento particular, tá? Mas não do jeito que eu queria. 3, o grupo 3, que é o Messias, a Carlos e o Cassiel, o 3 vai ser escritura pública. Tá? 4, a Evelyn e a Carla, nota promissória. O 5, deixa eu ver o 5. Mônica, o Paulo, o Lucas e o Adair, cheque. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Só no grupo ali do Marcos Calegaro, o Marcos Conrad também faz parte. Sim, tá já tá. conheci o teu nome, sim. Tá certo. Ele havia anunciado. Tá bom, obrigado. Deixa eu só ver. Tá faltando o grupo 6. Tá. O Lucas, a Sofia e o Tiago é crédito de condomínio. Tá? O 7, deixa eu ver quem é que pegou o 7. O Leonir, a Júlia e o Jonathan, tá? Vocês é contrato de seguro de vida. E o 8, deixa eu ver quem é o 8, é o Alisson e companhia, Luzia, a Jéssica e a Silvana, tá? É crédito de aluguel. Tá? Então, vocês anotaram cada grupo? O grupo C, o grupo 5 que a Mônica está pedindo é cheque, Mônica. O 4, o nosso é contrato de... O 4 é por favor, o 4, o grupo 4 vai trabalhar com nota promissória. Nota promissória? Exatamente. Tá, professor. Como é que o senhor quer esse trabalho? Só um minutinho, que eu já vou apresentar, Marcos, tá? Só um minutinho. Tá. A Mônica, aliás, a Kathleen ali, tá? Mônica, tu faz parte do grupo, aliás, a Kathleen, né, faz parte do grupo, deixa eu te colocar aqui. Vocês, Kathleen, é o letra de câmbio, tá? Só para confirmar, o nosso do 7 é contrato de seguro de vida, é isso? O teu grupo é o 7, né, Jonathan, tá? Isso. É contrato de seguro de vida, sim. Tá? Obrigado. Muito bem. Deixa eu ver o que falta. Tá. Todos estão no grupo, tá tudo certo? Então, quais são as atividades que a gente vai fazer? Essa atividade não termina agora, tá? Essa atividade nós começamos agora, e na segunda parte a gente vai fazer um processo, né, de execução de um título que um grupo, daí depois vocês vão mudar, tá? Então, vocês vão estudar, vão apresentar o título, tá? E daí depois um grupo vai pegar este título de vocês
e vai fazer o processo de execução, é a petição, né, de execução. Então, vocês, além de trabalharem com os títulos aqui, né, que nós trabalhamos, algumas coisas eu passei aqui para vocês, tá? Daí agora eu já vou dizer como é que vai ser essa primeira parte. Então, nós nos aproximamos dos títulos, tá? Então, a gente praticamente vai se aproximar aqui né, de 8 tipos de títulos, né? Nós vamos ter acesso, vamos interagir, tá? E além da gente interagir com a modalidade de título, as características do título, que caracteriza, quais são os requisitos para que esse título seja reconhecido, tá? Esta é a resposta que o trabalho de vocês é a apresentação, tá? Os requisitos para que esse título seja reconhecido como título extrajudicial, tá? Então, é isso que vocês vão ter que fazer a apresentação, tá? Cada grupo vai ter em torno, assim, 5 minutos. Mais do que 5 minutos não há necessidade, tá, gente? 5 minutos para apresentar o título. Vocês podem colocar o modelo, dizer quais são as características, os fundamentos legais que caracterizam aquele documento, tá? Então, vamos anotar aqui para depois, eu só vou cobrar o que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, vocês vão apresentar o título, tá? Apresentar o título. Os requisitos para que ele seja reconhecido como título executivo. Como título, tá? E vocês vão dar um exemplo. O professor, pode, não tem Exemplo base... desculpa, Jonathan, que eu não te ouvi. Tem o requisito, a característica, aí tem base legal também. Exatamente. Só para anotar aqui. A gente ainda não tinha. E depois, né, de ter né, nessa apresentação, caracterização, né, do título, tá, os requisitos para ele ser reconhecido como título executivo extrajudicial, o fundamento legal, qual é a base legal que vocês têm para este documento, e um exemplo, tá? O exemplo é daí o título que depois eu passo para um outro grupo, e este outro grupo vai fazer a execução desse título, tá? Então, essas são as atividades práticas que a gente vai ter aqui nesta disciplina, tá? E se der tempo... Professor, a segunda parte é a execução, isso? É o processo de execução. Vocês vão fazer uma petição, como se vocês... essa petição, ela vai servir depois como exemplo para vocês utilizarem isso na prática jurídica. Este exemplo vai servir depois para vocês usarem na condição de advogados, tá, gente? É essa a ideia, tá? Ô, professor, a parte ali, a parte de que conta a nota no caso ali é a apresentação desse título. A apresentação aqui quer dizer duas coisas. A apresentação que vocês vão fazer oralmente e o título. A gente precisa ter o título, tá? Tá. O que eu quero dizer? Se eu tenho o cheque, eu preciso trazer uma ideia de cheque. Claro que não com os dados de alguém de vocês, fictícios, né? Sim, sim. Mas no caso, por exemplo, uma nota promissória ali, trazer um documento que isso vai ser, tipo, entregue no Moodle? Exatamente. Vai ter o local... Fazer um modelo de apresentação, tipo assim, professor, o meu é seguro de vida, um modelo de seguro de vida. Um contrato, com o cheque lá, um modelo de contrato de seguro de vida, exatamente. Tá.
Que mais, gente, que vocês têm de dúvidas? No caso da escritura, fica livre o que vai ser escriturado. Exatamente, porque aí a gente tem o contrato de promessa de compra e venda, tem cessão de direitos, né? Então, tem muita coisa que dá para doação, né? Tem tanta coisa que dá para colocar na escritura, né? Mais alguma situação? Tá. Agora, meus amigos, o grupo daí então eu vou fechar a gravação, porque daí o grupo ele tem o tempo para organizar, para preparar, né, tanto o documento, fazer o trabalho, tá? Para na próxima, né, aula fazer a apresentação, tá, gente? Semana que vem a gente tem uma palestra, tá? Então não tem tempo e eu cobro presença, né, na palestra, tá? Na semana que vem. Vai ser sobre migração, a questão dos processos migratórios, bem importante a gente assistir essa palestra, tá? Vai ser uma palestra das aulas, tá? Daí, então, por isso, é como se fosse aula normal, tá, gente? E na apresentação, tá, gente? Então, eu vou considerar não só o teu momento de apresentação, mas se você fizer questionamento para os colegas. Não adianta você fazer uma ótima apresentação e não tiver participação no chat e também aqui né, podendo falar oralmente, fazendo questionamentos para os demais grupos, significa que você não participou deste momento, tá? Você só participou do teu momento. Então, a nota tua vai ser considerada somente por aquele momento de participação, tá? Então, a ideia é que vocês estejam participando, interagindo, porque, como é uma situação muito prática, meus amigos, vocês precisam estar interagindo e conversando o tempo todo. Então, por isso que agora a gente vai organizar os grupos de trabalho. Ah, tá, chegou no dia, a gente não tem a situação pronta, ok, tá? Mas o grupo teve a oportunidade hoje e tem mais 14 dias para preparar, tá, gente? Então, vocês vão ter todo o tempo do mundo para organizar, preparar, tá bem? Então, no dia... Ô, professor, eu vou... só para... Pode falar. A ordem de apresentação o senhor não chegou a organizar já? A ordem de apresentação já está definida de 1 a 8. Ah, tá. Fica a ordem, segue no numeral. Tá. Exatamente. Tá, ok. Muito obrigado. Por isso que cada grupo foi falando, né, e a gente já definiu, né, a questão das apresentações também. Eu vou fechar a gravação, né, porque daí, então, a gente não tem necessidade de manter aqui gravando.